coisa que eu quero que vocês vejam é no capítulo 12 do livro de Gênesis, nós temos a história de Abraão. Abraão foi mandado por Deus para onde? Para onde foi mandado Abraão? Para uma nova terra, uma terra que Deus haveria de mostrar a Abraão e uma terra que Abraão herdaria. Não é verdade? Com uma promessa dessa, você acha que você ia passar alguma dificuldade? Que te faltar alguma coisa? Não foi Deus que tirou você do seu lar, da sua terra e te levou para outro lugar? Mas o texto bíblico diz que uma fome veio sobre a região de Canaã, onde Abraão estava. O que Abraão faz? Abraão deixa Canaã, que é a terra que Deus havia prometido. E ele vai para onde? Para o Egito. Foge para o Egito. Chegando no Egito, ele se vira para Sara. Ele já tinha errado uma vez. Ele errou uma vez não confiando em Deus. Não é? Foi Deus que mandou ele para Canaã. Então ele errou não confiando que Deus iria prover suas necessidades. Chegando no Egito, ele vira para Sara e diz: Sara, você é muito formosa, você é muito bela. Quando nós entrarmos nessa terra agora, para que os homens não coloquem os olhos em você e me matem para te levar, então vamos fazer assim: você diz que você é minha irmã. O que você acha de uma história dessa? Você como esposa, o que você acha de uma história dessa? Foi exatamente o que Sara fez. Inclusive, se você for lá no capítulo 3, de novo, de Pedro, no versículos, deixa eu ler, 5 e 6. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Por que Sara foi mencionada? Por que Sara foi mencionada? Agora, quando você olha o que aconteceu com Sara, você entende por que o nome dela está aqui. Por que Pedro mencionou o nome dela? Porque Sara se submeteu a Abraão, mesmo quando Abraão estava fazendo algo terrivelmente errado. O primeiro erro de Abraão foi ter saído da terra que Deus prometeu a ele. O segundo erro de Abraão foi ter inventado essa história louca de que Sara era sua irmã, porque temia os povos do Egito. O que aconteceu? O povo viu Sara, cobiçaram a Sara, foram lá falar com o faraó: chegou a mulher aí, Miss Brasil 2000. Foram lá, passaram a mão em Sara e levaram Sara para o harém do faraó egípcio. Antes de acontecer qualquer coisa com Sara, Deus começa a mandar praga em cima do faraó, do povo egípcio. De repente eles se tocam: opa, o que está acontecendo aqui? E aí eles vão lá com Abraão e falam: que loucura é essa que você fez? O que você nos disse que ela era sua irmã? E devolveram Sara para ela. Então, queridos, queridas, lembrem disso. Deus é o seu protetor. Deus é o seu protetor. E nós temos que olhar para aquele princípio que a Bíblia nos ensina. Aquele que se humilha será o quê? Exaltado. Deus é defensor e Ele luta por aquele que se humilha. Primeiro é errado,
falo para vocês, queridos, que todos nós somos falhos. Abraão foi um grande homem de Deus. Veja o que ele fez com Isaac. Deus pediu Isaac a ele e ele não negou o seu filho. Mas é uma jornada. É uma jornada. Também poderia ser, pastor, no sentido que Deus queria, que Deus estava mais querendo. Eu vejo essa mensagem como Deus querendo falar com Abraão. E usou, claro, a mulher, né? Porque usou ela com a submissão dela, mas para falar com ele, que ele mesmo falhando, ele saberia que ele estava debaixo daquela proteção de Deus. Então ele usou a mulher, porque na verdade, se fosse para o outro lado, estaria errado. Porque como é que ela vai mentir, ela não podia fazer o que ela fez. Então Deus usou, eu vejo que é ao contrário, eu vejo que não foi isso aí. Deus estava querendo falar com Abraão. E não com ela, porque Abraão era o rei, Abraão era o líder. E para eles um líder tão grande que Deus escolheu, ele tomou a decisão que levou, Deus queria mostrar que quem está no controle ainda era ele. Porém, Deus usou a mulher. E aquilo que Deus sabia daquela fragilidade que ela tinha, de não saber tomar uma decisão, aí usou ela para poder tomar da maneira que eu amo. Deus certamente usa as circunstâncias do mundo para trabalhar em nós. Os desafios, as dificuldades, os obstáculos. Ele usa a fraqueza do esposo para testar a vida cristã da esposa. Ele usa as fraquezas da esposa para testar a vida cristã do esposo e assim por diante. Ele com certeza nessa situação toda, ele trabalhou tanto em Sara quanto em Abraão. E ele armou essa situação e deixou que essas coisas acontecessem assim, para que nós hoje, tanto tempo depois, pudéssemos estar olhando para o comportamento de Sara e aprender com isso, de que vale a pena você stick with God. Você ficar grudado em Deus, mesmo quando a coisa está preta, mesmo quando a situação não está favorável. Porque na verdade, queridos, o mundo pelo qual nós estamos caminhando, a situação não é favorável a nós. Isso que a Bíblia pede para os cristãos. Pode ser fácil lá no céu, mas aqui não vai ser fácil. Não é fácil. Você vai ser testado e a sociedade vai te olhar de cara feia. Como se você estivesse vindo de outro planeta. Porque isso não é o procedimento natural do ser humano. Se submeter e se calar diante do opressor, diante daquele que está errado, isso não é o procedimento do homem natural. Isso é o procedimento do homem, da mulher, que é dominado pelo Espírito Santo de Deus. E somente nele nós podemos viver isso. Nós devemos buscar no Espírito de Deus a força e a capacitação para vivermos isso. Portanto, hoje a palavra de Deus fala para a mulher. E no que vem ela vai falar ao homem. Mas é importante que ambos estejamos conscientes desse elo que Deus cria, para que haja uma unidade, para que o verdadeiro amor flua, para que o reino de Deus seja modelado para a sociedade, mesmo para aqueles que estão dentro da família. Para que ambos se sujeitem um ao outro. A mulher honrando o esposo pela posição que foi dada a ele, que é de esposo, que é de líder, que é de sacerdote, que é de intercessor do lar, de protetor do lar. E o esposo, com entendimento pela mulher que é o vaso mais frágil, a amando, a protegendo, a poupando das pressões da vida. Esse é o ambiente que Deus criou, o sucesso dos nossos lares, o sucesso da igreja, o sucesso da sociedade. Amém? Deus pede que nós nos esforcemos fazer a nossa parte, buscar nele a energia, a força, a coragem para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Amém? Para que o mundo veja em nós
algo diferente. Amém. Algo diferente. Porque certamente, quando o esposo, mesmo que esse não cristão, vê na esposa um comportamento assim, ele vai parar e se perguntar: o que você tem que fazer? Por que você age como ninguém agiria? Da mesma maneira, o cristão, quando ele se sujeita ao mundo, o mundo também age da mesma forma que o cristão. Para questionar por quê. Qual é a força, qual é a capacidade, qual é a liberdade que você tem, que nós não temos. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pelo que a Tua Palavra nos ensina nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, a capacitação do Teu Espírito Santo, que Ele venha a cada dia nos ensinar e transformar os nossos corações, para que nós possamos viver o que a Tua Palavra nos pede que nós vivamos. Que nós sejamos exemplos na sociedade, dos filhos, esposo para as esposas, esposas para os esposos. Que nós sejamos exemplo de família para o mundo. Que nós sejamos um modelo do Teu reino, onde impera o amor, onde impera o perdão, onde impera a misericórdia, onde impera a graça. Para que seja transformada a sociedade, para que seja transformado o mundo. Senhor, é isso que nós te pedimos nessa oração. Em nome de Jesus, capacita-nos. Capacita-nos para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém.